Olá, gente, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Mensana. Hoje vamos falar de um tema muito interessante. Quer dizer, sempre, né? Sempre temos temas interessantes aqui, convidados especiais e vocês aqui que nos assistem, eu agradeço muito, viu? Bom, então hoje o tema é intuição no trabalho. E para falar sobre isso, eu convidei o Sérgio, grande pesquisador de intuição, da intuição, escritor, um químico. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Renata. Obrigada, viu? Eu que agradeço o convite, estar aqui na AltV é uma honra para mim. Obrigada. É uma honra para mim, para todo mundo aí que vai escutar o que o Sérgio tem para falar, porque eu já estava aqui batendo papo com ele, é muito interessante, viu, gente? A gente não usa assim, eu acho que metade da nossa capacidade, mas... A mente é uma coisa muito mais profunda do que a gente imagina. E aí, Sérgio, eu só não te perguntei o que fez você buscar o entendimento sobre intuição? Renata, desde garoto eu já pressentia alguma coisa, né? Ou seja, eu já era intuitivo, né? Você já nasce com essa faculdade psíquica. Certo. Umas pessoas mais, outras menos. E um pouco mais de 30 anos atrás, eu encontrei uma obra que me deu resposta para muitas das questões que eu tinha, né, sobre o assunto. E de lá para cá eu fui me aprofundando, lendo e principalmente pesquisando o Sérgio, que sou eu mesmo, né, já que possuo essa faculdade, assim como todos, né. Uhum. Pois é, e falam muito que as mulheres são mais intuitivas do que os homens. Como que é isso? Não, eu sempre falo que a intuição ela está afincada no tripé, né? Seria a evolução biológica do ser humano, a evolução psíquica do ser humano, né? E a evolução moral. Então, é uma coisa tecnológica, né? E, no caso, a mulher, ela é mais sentimento, ela percebe mais os detalhes, ela está mais ligado a essa sutileza da vida. Já o homem ele foi feito tipo para ir à luta, ao trabalho, trazer o pão. Então, ele já foi assim, ao longo da existência, ligado nas coisas exteriores, porque de certa forma ele tem que, vamos dizer, brigar no dia a dia para trazer o pão, o sustento, né? Mas ambos são providos da intuição. Ou seja, a mulher seria mais emoção e o homem mais razão? Mais ou menos isso daí, né? Eu com licença, até brinco que lá em casa é diferente, né? Eu sou mais intuição, a mulher é mais razão, mas olha é bem só. intuitiva também. Mas assim, para dar início mesmo, eu acho interessante você explicar um pouquinho para gente o que é intuição. Então, existem algumas definições de intuição, mas a intuição, na verdade, o ser humano tem a capacidade de perceber coisas. A intuição é um processo psíquico, né, isso é ciência, que ele percebe as informações abstratas ou às vezes até informações do futuro, porque a intuição permite ou trabalha já num campo fora um pouco do tempo e do espaço. Então isso permite que você perceba o futuro, assim que os profetas viam o futuro, né? Que o cientista traga coisas novas, coisas que não existem ainda, né? Não tem referência ainda, que o artista ele possa trazer obras fantásticas, tanto na pintura, na literatura, na música. Então, é uma expansão da consciência, nós estamos caminhando para isso, né? E é uma fonte rica e inesgotável de informações. Ou voltando, né? Ou voltando, porque antigamente, sei lá, em que ano que a gente estava falando lá que tivemos grandes mestres. Sim. Certo? Que hoje em dia, porque a gente estava falando da inteligência, qual a diferença seria da inteligência de uma pessoa inteligente de um gênio? E o gênio. Que o gênio acessa isso. algo que...
até como a gente conversava nos bastidores, né? A ciência, mais ou menos pela época de Newton, né? Ela se tornou uma ciência objetiva. E o que isso daí faz? Isso daí faz com que a pessoa vai observar os fenômenos, testá-los, medi-los, né, e ter o produto. Isso é assim que se faz ciência. Então, esse lado, ele de certa forma resfriou o ser humano, né? Então, o ser humano que antigamente era mais, vamos dizer, fé, perceptivo, né, percebia mais as coisas, se tornou mais externo, mais frio, mais tipo São Tomé, só acredito vendo, né? Isso principalmente na cultura ocidental. A cultura oriental ainda ela carrega um pouco dessa percepção do ser, do eu, né? Basta você fazer analogia que todo de progresso... olhar para dentro, toda essa... que todo progresso, por mais sofisticado que seja, ele nasce aqui dentro, depois ele é exteriorizado, né? Então, é bom observar isso daí. E no passado, as pessoas pressentiam mais, davam mais atenção a isso. Interessante. E como que a gente pode estar sabendo diferenciar a intuição da razão, do medo? Bom... Como diferenciar? Porque tem gente que... Não, correto. Tem morro, vamos supor, eu não morro de medo de andar de avião, mas eu morro de medo de andar de avião, meu filho vai andar de avião, e eu vou falar, não, que eu estou com um pressentimento de que esse avião não vai dar certo, não vá. Ou seja, eu estou, assim, passando o meu medo para ele. Não é eu não estou pressentindo nada, eu estou com medo e passando isso para ele, né? Como é que eu posso diferenciar isso, né? Uma coisa da outra? É mais ou menos assim. Geralmente, se você está pensando no assunto, que no caso aí, o exemplo que você deu, ele gera medo, insegurança, então provavelmente o que vai falar mais alto vai ser o seu sentimento, o seu medo, né? No caso da intuição, geralmente, às vezes você não está pensando no assunto e a informação chega imediata, como as pessoas falam, né, vem aquele insight. Aquele insight. E aí a pessoa sente aquele choque. Então, a intuição trabalha geralmente quando o pensamento ele vem mais forte, diferenciado do tradicional, porque nós pensamos o tempo todo, mas existem certas informações, né, que são canalizadas para a nossa mente, ou que a gente percebe, que são diferentes do pensamento comum. Então, esse já é um indício para você perceber. Isso pode ser mais intuição do que o medo, do que meu sentimento, né? E a intuição faz com que você perceba, eu falo, né, mais o imponderável, o novo, né? Então, nessa hora é bom você se olhar, né, se sentir, se conhecer, para poder distinguir o que é um pensamento comum, ou de medo, ou de insegurança, e um pensamento que chega, ou uma informação que chega que esteja te alertando de algo que pode ser um risco. Posso te dar um exemplo pessoal? Eu trabalhei numa empresa e tinha uma época que eu trabalhei muito como químico, né? Então, a empresa ela fez um plano assim. Quem trabalhava no laboratório iria ficar um tempo na operação, é uma planta petroquímica, e quem estava na operação conhecia o laboratório. Multifunções. E eu iria fazer uma manobra na área e, resumindo bem a história, existia um trecho de tubulação de gás que faz o polímero, polipropileno, né? Então, tem a estocagem dele, vem essa tubulação, tem uma válvula manual e depois um trecho desse tamanho e uma válvula pneumática. E depois um mangote, que é uma mangueira de aço grande, pesada, né? Que conecta nas carretas de gás para descarregar ou carregar. Então, por questão de segurança, você tem que saber se está tudo livre, tudo em ordem, para você fazer as manobras por evitar qualquer risco. E eu ia abrir essa válvula pneumática no botão, né, para ver se tinha gás ali. Só que a hora que eu ia abrir, veio bem na minha mente assim, sai de perto.
Aí o meu coração gelou. Aí eu saí de perto, aí fui no lado, aí estiquei o braço e abri. A hora que abri, realmente tinha gás pressurizado. A hora que abriu a válvula, o gás com a pressão, ele fez com que esse mangote desse uma chicotada, ele passou na minha frente, jogando gás inclusive na minha cara, ele bateu no chão com tanta força que ele arrancou uma lasca de concreto. Ou seja, se eu não desse atenção à intuição, a gente não estaria fazendo programa hoje. Olha só. Salvou minha vida, literalmente. Então, isso foi uma informação que vi que eu não estava pensando, que me alertou. Então, isso é bom, principalmente quem está nos assistindo, dar atenção quando vem um pensamento mais forte. Ele é diferente. Olha só o autoconhecimento, de novo, sendo falado aqui. Tudo autoconhecimento. A gente falou nos esportes, a gente falou para meditar, a gente está falando na intuição, a gente falou no coração, que eu trouxe um cardiologista, e o autoconhecimento é incrível. Sim. É a coisa mais importante realmente para se viver bem, eu posso dizer. Correto. Quanto mais você conhece, mais você liberta, mais você vive, né? Sim. Então, a nossa mente, como eu falei, é um poço sem fundo. Tanto para extrair informação, como para adquirir informação. Sim. E falando em trabalho, tem uma profissão que faz com que a intuição fique melhor ou pior? Olha... que ajude? Sim. Por exemplo, quem trabalha com criatividade, marketing, coisas ou desenvolvimento, né, profissões ou ciência, que você tem que trazer coisas novas, gerar coisas novas, criar coisas novas. Então, a intuição é uma peça fundamental. Né? Porque você busca algo que não existe, algo que não tenha. Né? Então, você tem que correr atrás disso. Então, estas profissões geralmente utilizam mais o poder intuitivo. Tanto é que a pessoa, quando vai escolher uma profissão, mais ou menos ela já tende a isso. Agora, se eu tenho a profissão, exemplo, eu sou contador. Eu tenho outra profissão que eu tenho que repetir o assunto, manobra, alguma coisa assim. Então, o que ela faz? Ela não precisa tanto dessa capacidade intuitiva, porque é mais uma coisa quase que mecânica, matemática, né? Porém, a intuição, ela pode atuar em todas as áreas, dando impulso de tipo evolução, inovação, criatividade, para que mesmo aquela atividade mecânica ou matemática possa sofrer um efeito de melhoria, de otimização. Então, a intuição ela é muito importante nisso. Estava pensando aqui, os médicos, muitos usam, apesar de muitos não aceitarem ou nem sabem, estão usando da intuição para um diagnóstico, para um momento ali de decisão entre a vida e a morte de um cliente, do paciente. Sim. Eu acho que eles usam muito também da intuição. Os médicos na área da saúde, médicos, os terapeutas. enfermeiras, terapeutas, né? Inclusive tem a Universidade de Oxford e mais uma universidade, se eu não me engano, da Bélgica. Eles fizeram um trabalho de pesquisa sobre a percepção intuitiva de enfermeiros e médicos. Isso foi estudado, fato científico, né? E perceberam que enfermeiros e médicos percebiam um estado, principalmente de crianças, que não pode transmitir informações mais verdadeiras ou mais concretas, né? Que ela tinha X problema que teria que tomar tal caminho para cuidar dessas crianças ou desses pacientes. Então, imagine quando chega uma pessoa no hospital assim, desfalecida, que sofreu um acidente, alguma coisa, ou está sofrendo alguma coisa, e é diferente daquela pessoa que vai ao médico, o que você tem? Eu tenho isso. Essa pessoa que chega, que não pode transmitir informações,
geralmente o médico tem que atuar com aquilo que vem na mente dele, né? Fora o conhecimento, a bagagem, mas ele ter a percepção que, opa, pode ser esse caminho, essa pessoa tem que seguir por isso. Então, é uma ferramenta importantíssima para a área da saúde. Por quê? Porque pode significar entre a vida e a morte. Né? E como a pessoa pode estar desenvolvendo isso? A intuição, como eu falei... Porque quanto mais usa, tudo que você mais usa, melhor fica. Mas assim, que dica que você poderia dar para a gente? Primeira coisa, intuição é uma coisa científica, então ela deixa, com às vezes muitas pessoas confundem ou misturam, tipo, isso é uma coisa de esotérico, de espírita, de budista, sei lá, não importa. E não é. É ciência. É ciência. Então, primeira coisa, aceite que ela exista. Que ela existe, né? Perdão. Sabendo que ela existe, eu falei do tripé, que eu tenho que ter bagagem moral, psíquica e biológica. Ou seja, então vamos começar pela biológica. Ninguém vai fazer meditação comendo uma feijoada antes, então você vai pegar uma alimentação leve, tá? Falando em meditação yoga é muito importante para ajudar na intuição. Só se tiver conhecer alguma terapeuta boa. Então, você cuidar do corpo é muito importante, né? Porque o corpo mais leve, ele faz com que a mente também abra mais. É uma coisa só. A parte psíquica, né, você percebe a intuição psiquicamente. O canal intuitivo vem por processo psíquico, ou pelo o eu, né? O psiquismo nada mais é do que o eu. Então, isso é importante que esteja desenvolvido também, né? Que faz parte. E a parte moral é importante que está associada à evolução do ser. Dificilmente um ser ele é evoluído não sendo uma pessoa boa. Então, é uma coisa, se você parar a pensar, é um tripé lógico, né? Quanto mais você caminha para a sua melhora, mais refinado você fica como pessoa, como um corpo, e isso facilita captar a intuição. Então, alimentação, o que você qualquer ouve, idade, o ambiente, qualquer trabalho, qualquer coisa. Não tem, é recomendado assim para todo mundo. É receitado para todos. Sem contraindicação. Sem contraindicação. Use e abuse. Sim, algo... Eu falo que a intuição é um caminho sem retorno. Hoje, a massa da civilização, a grande média, se encontra numa fase chamada consciência ou razão e análise, ou aprendizado de fora para dentro. O que quer dizer isso? Como eu estou explicando para quem está assistindo, para você, então eu estou passando uma informação, você está raciocinando, analisando e pegando o produto dessa informação. Já o próximo passo, que seria intuição e síntese, você está saindo da fase consciência, indo para a fase superconsciência. O que acontece? A informação ela vem de dentro para fora. Por isso que os gênios, como eu falei, os artistas, profetas e boa parte da população começa a ter a informação de dentro para fora. A intuição nada mais é do que um conhecimento de dentro para fora. Por exemplo, se eu for fazer a nível de ciência ou desenvolver um produto, vamos falar de inteligência artificial, que é o top. Então, que é o top, mas que não acredito que seja melhor do que nós, nada é melhor do que o ser humano. Inteligência artificial, às vezes as pessoas fazem um monstro. Primeiramente, inteligência artificial, você planeja aquilo, eu quero fazer esse produto, a finalidade é essa, fazer uma automação em equipamentos, infinidade de coisas você pode fazer. Só que você programa máquinas para aquilo. Quem programou foi você, não foi a máquina que programou, entende? Então, a mente humana sempre estará à frente. A vantagem da máquina, ela pode dar respostas mais rápidas naquilo que ela foi programada, né? Mas ela pode, assim,
conjugar conhecimentos e criar alguma coisa, entende? Então você pode pegar matemática, eu posso A mais B encontrar C mais D. Porém, coisas novas assim, ainda vai ser o ser humano, né? Então, não tenha medo. Quando vier uma área de inteligência artificial, geralmente ela vai estar focada em X coisa, né? Elas são caminhos individuais. Por isso, não devemos ter medo. E eu discordo se alguém falou que ela supera o ser humano. O ser humano sempre estará à frente. Sempre estará à frente, eu concordo. Né? Sem dizer que inteligência artificial é uma construção empírica. A intuição é a construção direta do fenômeno, né? A percepção direta do fenômeno. Perfeito, é isso mesmo. E vai deixando a gente preguiçoso, eu acho que é isso, né? Você põe as máquinas lá para fazer tudo. Pessoal, a gente está ao vivo no Face, mandem perguntas, porque já já a gente vai encerrar. Mandem, deixa eu ver. Olá, Bia, Lúcia, olá. Oi, gente. E aí, vocês têm alguma dúvida? Tem. Qual que é a dúvida de vocês sobre intuição? A gente aproveita aqui um estudioso, pesquisador aí no assunto. Vamos aproveitar aqui. Olha eu dando tchau, que aparece depois. Depois. Que eu respondo. Estamos aqui para isso. Estamos aqui para isso, né? Seria o... Bom, eu já perguntei isso, né? É que agora que eu estou olhando a minha pauta, né? Como desenvolver ou seria o despertar? Sim. Lembra que a gente falou sobre isso? Que seria o despertar, né? Desse fenômeno, dessa... É uma ferramenta, Renata, principalmente falando como o foco é a intuição no trabalho. A intuição é a ferramenta que o profissional tem 24 horas por dia, 7 dias por semana, é de grátis, né? Ele pode utilizar, basta o quê? Conhecer e desenvolver. Então, outra coisa, quem trabalha com intuição vai estar gerando coisas, produtos, ideias, que a maioria que usa a razão vai correr atrás para aprender. Então, olha a sacada da coisa, né? Então, é importante que você corra atrás, porque é uma coisa que está iniciando. É que nem a informática quando estava iniciando. Aqueles que se enfronharam nesse caminho no começo, fizeram sucesso. Os outros vão atrás. Então, é bom você dar atenção à intuição. Um exemplo de intuição na empresa. Hoje temos a Apple como uma das maiores empresas mundiais, como marca, se eu não me engano, é a primeira, atingiu mais de 1 trilhão. Steve Jobs, ele era graduado em quê? Em nada. Ele só fez o primeiro ano. Porém, ele era um cara muito intuitivo. Por isso que ele gerava... E ele reconhece isso, ele sabe disso. Ele fala sobre isso. Falava. Por isso, hoje, muitos equipamentos que nós temos, graças à intuição desses caras. Sim. Assim como Tesla, que ele via na mente dele, intuitivamente, o fenômeno, né? O motor, a tecnologia, depois ele passava para o experimento para chegar naquilo. E por aí você já percebe a diferença da razão e análise, ou você trabalhar por empirismo, e a intuição e síntese que você produz, depois você faz chegar. Assim como Einstein, que teve a ideia, envolveu em cálculos matemáticos, depois foram provar. Então, você vê a diferença de você estar com o pé no futuro e trabalhar no presente ou o pé no passado. E a gente que trabalha com hipnose, a gente pode ajudar nisso. Por quê? Sim. Como? Relaxando a pessoa. Porque você não... Seja intuição, seja uma decisão, seja qual for a coisa que você tenha para resolver, seja uma coisa muito importante ou pouco importante, não interessa, mas assim, sempre quando você relaxa, você toma melhores decisões. Correto. Você tem mais lucidez, certo? Então a hipnose ajuda muito nisso.
Você estava falando, inclusive, muitos gênios usavam a hipnose. Sim, é que as pessoas às vezes veem a hipnose como aquela coisa que deixa você desacordado. Não, Tem que conhecer mais. A hipnose é uma técnica muito... auxilia muito as pessoas. Muito antigo, existe desde que o mundo é mundo, desde que existe o mundo, né? Existe a hipnose, que é um estado, cada terapeuta, cada profissional, ele define de uma forma, né? Um estado alterado de consciência, em que você sabe tudo o que está acontecendo, mas você fica com foco interno, sabe? Você fica focado, muito focado internamente. Então, assim, é muito relaxante. Sabe, você relaxa o corpo, você relaxa, acalma teus pensamentos e é onde você começa, de repente, a ter insights. Sim. A ter alguma intuição, alguma coisa importante, algo que você esteja querendo na tua vida, um novo trabalho, ou criar alguma coisa. Seja lá o que for, precisa dessa intuição, precisa do relaxamento, desse estado mais... relaxado da mente e do corpo. Correto. Certo? E a gente precisa disso. Então, no caso de um trabalho, a pessoa está na dúvida, o que ela pode fazer? Como que ela pode usar a intuição para isso? Né? Porque são coisas importantes. Sim. Trabalho, ou quem vai casar, ou se vai separar, ou seja lá o que for, que são decisões importantes na vida. Ou o jovem que vai prestar um vestibular, o que eu vou fazer? Porque eles entram muito cedo na faculdade, né? A gente mudando de assunto aqui, mas os jovens, eles entram com 17 anos na faculdade, mas o que eu vou fazer? Será que é isso que eu quero fazer? Será que é isso que eu vou fazer da minha vida? Você não precisa fazer isso para o resto da tua vida. Sim. Não é? É uma decisão que você toma, mas para aquele momento, não precisa ser para o resto da vida. Sim. O caminho pode ser... mudado a qualquer momento, desde que faça bem para você, né? Exatamente. E você está falando da hipnose, ou como comentei, meditação, yoga, que são importantes, né? Observa bem as gigantes. A Google, o que ela faz? Ela deixa o profissional dela à vontade. Aquilo ali, num ambiente legal, não é o ambiente, a cadeira colorida, o puff, o quadro que faz a diferença. A diferença é que o profissional tranquilo, é mais fácil ele perceber a informação para criar. Se você coloca um profissional para resolver um problema ou criar alguma coisa e você coloca ele sob pressão e pela razão, ele vai ficar louco e não vai sair nada. Aí ele para, vai tomar um café, aí encontra a resposta. Então a Google, ela deixa à vontade por quê? Porque facilita a criatividade, a inovação. Então, você vê que já é um grande exemplo, não precisamos filosofar. Os exemplos estão aí. Sim. A Microsoft, a CNN e outras grandes empresas pagavam para os seus diretores treinar a intuição. O Exército, a Marinha Americana investe milhões em pesquisa na intuição, inclusive envolvendo pessoas do Pentágono, né? Então, a intuição ela é muito mais ampla e muito mais poderosa do que se imagina. E ela está só começando no Brasil. Imagine quem começar a pegar esse viés, esse caminho, né? Como eu pesquiso o assunto há mais de 30 anos, fazer um pouco de marketing pessoal. Mais de 30 anos ele estuda sobre intuição. Eu tenho 3 obras, né, sobre o assunto, né? Já tenho 3 obras sobre o assunto, das 17 obras que eu possuo. E esse livro é meu, gente. Ó. E procuro divulgar o máximo possível para que, em falando de Brasil, seria algo estratégico para o Brasil se a intuição fosse pregada desde da formação educacional. Né? Para que as crianças, os jovens, já começassem a perceber o quanto antes a gente estaria preparando uma massa muito grande, crítica, né? Para desenvolver, para criar, para gerar coisas novas. Né? Com certeza. A intuição também ela é corretamente ecológica, né? Ecologicamente correta. Por quê? Mas isso eu acho que eu desgastei, eu fiz tanta pergunta. Ai, não, Sérgio. Porque desculpa. Eu falo, não, sem problema.
Por exemplo, tinha um projeto na empresa que eu trabalhava que foi aprovado. Falando, 2 projetos foram aprovados, um na Honda e um na Volkswagen, graças à utilização da minha intuição. Projetos que já estavam sendo considerados descartados praticamente. Olha só. Se você vai desenvolver um produto e você vai consumir dinheiro, tempo, mão de obra, recursos, se você já tem a ideia tipo Tesla, que você já chega no produto por um caminho mais curto, você economiza tudo isso, principalmente recursos. Né? Com certeza. Então, geralmente, a intuição também ela é uma coisa sábia, porque ela faz com que você produza algo sustentável. Então, a quem comanda a empresa seria muito importante. Olha só. E você sabe quem mais utiliza a intuição nas empresas? Quem? CEOs. Olha. Porque ele tem o poder. Realmente é por isso. Ele São pessoas mais saudáveis também, né? Porque ele não tem... Estresse para resolução de alguma coisa, porque dificilmente... pensa bem, ele não tem a quem recorrer. Às vezes a informação, a necessidade está ali. E ele precisa resolver aquilo. Então ele vai pelo feeling dele, pela intuição. Eu falo isso por quê? Porque às vezes quando o profissional está em funções intermediárias, ele tem medo de ousar. Para você utilizar a intuição, trazer algo novo, tem que haver uma ousadia. Você tem que ser corajoso, mas tem que ter conhecimento. O poder lhe será dado. Então, às vezes, o profissional ele tem receio de fazer alguma coisa que não vai dar certo e pode perder o emprego por isso, ser prejudicado por isso. Então, é importante que a direção e quem está acima entenda esse processo de liberdade para que toda a cadeia possa utilizar a intuição. A empresa vai ganhar como um todo. Exato. Maravilha. Por aí. Gente, olha, nenhuma pergunta aqui e chegou a hora da gente encerrar. Tá tão bom. Tão bom, né? Pois é, olha só, tranquilo, isso que é maravilhoso, né? Graças a Deus. Eu agradeço muito o livro, agradeço a presença, deixa seu contato. Sim. Como é que faz para o pessoal aí te achar? Olha... Tem o seu site, então, eu vou falar tá maravilhoso o site dele. Vamos falar das poesias, que um pouquinho, mais pouquinho, gente. As poesias que curam. Então, o meu blog é www.sergioameneghetti, seria de Sérgio Antônio Meneghetti.com.br. Você entra lá na primeira página, você vai ver lá Poesias que Curam. Vá na barra lateral, entre pelo computador, vai estar novamente Poesias que Curam e vai ter um botão Baixar e-book grátis. Eu fiz uma coletânea de 54 poemas, aqueles que elevam a alma mesmo, e ele tem uma função social também. Então você pode baixar no seu computador, vai estar em PDF gratuitamente e pode espalhar à vontade. E se quiser conhecer mais do Sérgio lá também, vai no menu sobre o autor e Sérgio na mídia. Muito bom. Lá você Sérgio vai encontrar Meneghetti. É isso aí. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e desejo a todos vocês crescimento, prosperidade e use a intuição. Pode ser a sua salvação. Isso aí. Importante em todas as áreas, né, da vida. Em todas as áreas. Usar a intuição. É isso aí, gente. Nosso programa chegou ao fim. Eu agradeço aí todos vocês, a participação de vocês. E até quinta-feira que vem. Tchau, tchau. Tchau, gente.